Sou Tatiane Zaran, psicanalista, e hoje eu vou estar entrevistando a Maria Lúcia da Silva. Primeiramente, gostaria de agradecer por estar aqui conosco, né, por ter dedicado o seu tempo para estar aqui. Né? Nós estamos conversando um pouco, dialogando para a revista Traço. Vamos falar nesse edital, né? Nós estamos dedicando para a psicanálise com crianças. Né? E é muito importante a gente poder também estar aqui e ouvi-la, né? Sobre esse lugar da criança, né? E esse lugar também de como foi, né, o seu atravessamento. Então, eu gostaria assim de iniciar, né, essa entrevista perguntando para você, quando o primeiro contato que nós tivemos, você falou: Tatiane, originalmente eu trabalhei, né, com crianças. Você não chegou a falar psicanalista com crianças? Eu falei ludoterapeuta. Ludoterapeuta. E nesse lugar, eu sei um pouco, né, da tua história, de se autorizar como psicanalista, mas eu gostaria de entender um pouco, né, você poder falar um pouco desse lugar que você trabalhou também com crianças, para a gente depois falar de todo o seu atravessamento na clínica. Bom, primeiro, obrigada, Tatiane, de estar aqui, pelo convite. Espero poder contribuir com reflexões a respeito desse tema, que é um tema bastante caro e custoso para nós, negras e negros, poder pensar a infância, né? Eu não saberia dizer para você por que eu escolhi ludoterapia, né, para fazer na minha formação. Eu fiz uma formação numa faculdade particular, terminei minha formação em 1985. E acho importante dizer por que eu fiz essa formação, porque não é assim: "Ai, vou fazer psicologia, porque psicologia é importante", não. Quando eu descobri que existia o racismo e quando eu descobri o que o racismo fez comigo, com a minha vida, com as oportunidades, que eu não tive, com as angústias que eu vivia que não tinham nome, e que aí 2 ativistas foram me contando, né, o que era o racismo, etc., eu fui me dando conta da minha história e dos sofrimentos que eu vivia. Ele tinha um nome, né? O nome era angústia e tinha um motivo, e o motivo era racismo. Então, é nessa dimensão, na década de 70, que eu tomo a decisão de fazer psicologia. Porque eu compreendi naquele momento de que aquela questão não era minha exclusivamente, aquela questão era nossa, aquela questão era do meu grupo. É aí que eu inicio o meu percurso de ativista. E aí vou fazer psicologia, meio atravessado. Naquela época eu não tinha ideia que eu poderia cursar uma universidade pública, porque em 1970, faz muito tempo, né, a gente passava por um processo de ditadura, né, no Brasil, por um lado, e por outro lado, o tema do racismo não era um tema que a gente tinha contato, que a gente tinha pessoas falando, discutindo, então foi tudo muito novo, né. E aí eu vou para uma faculdade pública. Primeiro comecei o meu estudo na Universidade de Mogi das Cruzes, não, na Brás Cuba, em Mogi das Cruzes. Depois vim para uma faculdade que eu costumo chamar de Faculdade Fundo do Quintal, que foi a Faculdade Paulistana, aqui na Vila Mariana, aqui em São Paulo. E, enfim, comecei a fazer meu curso e lá eu entrei em contato com a psicanálise. Bom, a gente sabe, né, porque Freud já disse que a gente descobre tudo a posteriori, né? E lá eu tive alguns professores muito bacanas, muito interessantes e importantes, e quem
nos introduziu na psicanálise foi Marlene Guirado, que era a nossa professora, e eu comecei a conhecer psicanálise conhecendo, eu lembro, quando a gente vai avançando na idade, vocês sabem, né, os lapsos. Enfim, e lá nós tivemos uma questão, porque a gente descobriu no 4º ano que a gente não teria possibilidades de fazer as escolhas que a gente queria. E aí nos constituímos como um grupo e eu e uma companheira fomos as representantes da turma daquele grupo, umas 50 pessoas, e a gente descobriu La Passade, 68, La Passade, maio de 68, França, análise institucional. E a gente fez um enfrentamento na escola a partir da psicanálise institucional. Então, esse foi meu primeiro contato com a psicanálise. E aí a gente conseguindo, conquistamos esse lugar do grupo fazer as suas escolhas, e a faculdade teria que se resolver para isso. Eu escolho dois campos, eu escolho um campo de trabalho em grupo e escolho ludoterapia. E começo a atender na escola, que é uma formação, que foi uma formação bastante precária do ponto de vista do tempo que você precisa para aprender a ser uma psicóloga, mas enfim, me formei em 84, em 85 eu comecei a atender a primeira criança, que foi muito difícil, né? Porque sair da faculdade e ir para a clínica é uma das coisas mais difíceis que tem, porque até hoje a faculdade não ensina a gente a ir para a clínica, a gente faz clínica fazendo a clínica. Sim. Você traz esse lugar, né, da criança, do quanto é custoso para essa criança negra. Agora, ao mesmo tempo, eu ouvi, né, em uma entrevista sua, do seu primeiro movimento ativista, no movimento negro, que você começou com 3 anos de idade. Né? Já nesse lugar, pensando na sua infância, e com 3 anos você fez um movimento nesse Então, eu espaço. diria que são as narrativas que eu tenho sobre a minha própria história. São 2 narrativas bastante analíticas, eu diria, e que eu só descobri depois em análise que narrativas eram essas. A primeira narrativa é que na separação dos meus pais, e eu adorava meu pai, segundo minhas irmãs, porque eu não lembro, na separação deles eu fiz um corte com meu pai e escolhi minha mãe. Então foi muito difícil, inclusive, para minha mãe viver essa experiência, porque eu não queria mais ver meu pai, né? E eu, então a primeira narrativa que eu tenho sobre minha história é que eu tive uma atitude feminista, eu escolhi minha mãe ao invés do meu pai. E minha mãe, sempre muito preocupada, porque ela dizia: "Eu não quero que seu pai diga que eu não deixo você ir ver". Então ela insistia, toda semana é para eu ir. Então essa é a minha primeira narrativa que eu faço sobre a minha história. E uma segunda narrativa é que dos 3 meses até os 9 meses, eu fiquei muito doente, com uma doença que ninguém sabia o que que era, que tinha várias suposições. Eu começou com uma algo aqui, diziam que era um bichinho, e que eu fiquei toda inchada, fiquei praticamente paralisada, não falava, não gemia, não chorava, toda inchada aqui. E meu pai era benzedor, e a casa vivia cheia, morava no interior, morava no Mirassol, num lugar que hoje é uma cidade, mas na época devia ser uma aldeia, né, porque até hoje ele é um tiquinho de coisa. E então a casa vivia cheia e o conjunto das pessoas e a família fizeram promessas. Se eu
conseguisse sobreviver, então levava uma cabeça de gesso, uma perna, um braço. E apareceu um médico na cidade, doutor Sicardi, que conseguiu dar conta de resolver o que estava acontecendo, que há muito pouco tempo, agora esse ano, é que eu me apropriei do nome que era essa doença. Eu nunca quis saber deste nome, né. As pessoas falavam, mas eu não acreditava que eu tive uma erisipela. A erisipela é uma doença que às vezes é fruto de não sei se é um bichinho que vive no porco, é alguma coisa assim, mas também tem outras ramificações. E então eu fiquei toda infeccionada, ele fez toda a incisão aqui, eu tenho uma cicatriz, tenho incisão toda aqui. Então foi daí que eu curei. E aos 3 anos de idade, teve uma procissão na cidade, né, para ir pagar as promessas. Então essa é a minha segunda narrativa sobre a minha história, que foi a minha primeira manifestação pública e que eu fui conduzindo. Bastante narcisista, eu sei, mas eu gosto muito dessa ideia, né. E é muito interessante, acho que por isso que eu gosto tanto de Freud, porque ele traz muitas informações que a hora que a gente vai, eh, ficando mais íntima, carinhosamente, da psicanálise, você vai, gostando cada vez mais. E eu tenho eu não sei se isso é qualidade ou se isso é uma questão. Eu escuto absolutamente tudo que eu não deveria escutar, digamos, ou que eu não precisaria escutar com tanta ênfase, que são as coisas do racismo, as coisas dos feminismos, enfim, das violências. Então, assistir televisão para mim, que é um divertimento, é uma coisa ruim, porque eu escuto tudo que eles falam, né, Mas eu acho no que isso sentido, crítico. sim. Isso me chama muita atenção, né, porque ao mesmo tempo que você diz, né: "Olha, o meu pai, a sua casa ficava sempre cheia". Nessa entrevista também, você falou que seu pai é cego, né, Sim, era nesse lugar cego. de que escuta muito, né, e isso vem também, né, desse olhar, dessa escuta, né, e ao mesmo tempo desse lugar da psicanálise. Sim. Como é, né, essa clínica, talvez assim, da criança que chega e ter essa escuta, que muitas das vezes, alguns psicanalistas acabam entrando nesse lugar da infância e se misturando, né, talvez com a fantasia da Uhum, criança, ou não escutar, escuta só os pais e acaba escutando, não tem esse lugar da escuta da uhum, criança. uhum. E quando você diz, né, que olha, tinha algo ali, né, que marca a tua infância, e também depois as outras marcas que você vai Sim. trazendo, né, quando você começou a trabalhar muito cedo. Fala um pouquinho desse lugar. É, são muitas as coisas, né. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 6 anos de idade, né, estou com 76, então faz exatamente 70 anos que eu trabalho, porque eu sempre trabalhei. E eu comecei a trabalhar, eh, nós viemos do interior nessa fase, 4 anos, por aí. E morávamos num cortiço só morava minha família, primos e primas com as famílias, com as suas crianças, e nós íamos, tinha uma prima que limpava a boate, ia limpar a boate e levava a meninada, mulheres fundamentalmente, para ajudá-la, né. E é muito interessante que eu tenho a imagem da boate, um negócio tudo muito escuro, muita cortina escura, muito copo para lavar. Então esse foi o meu primeiro trabalho, né. Tinha outras primas, mas esse foi meu primeiro trabalho. E dali segui,
trabalhando. Ali a gente trabalhava para comer um doce, para comprar bala, né. Acho que foi o primeiro momento de você ter a sua grana, que era provavelmente uma moeda, né. E depois, uma experiência bastante marcante para mim, é que aos 8 anos, nas férias, eu vou trabalhar durante um mês. Era naquele momento em que falavam facções, as roupas iam para casa, né, das mulheres, para as oficinas das mulheres, aonde elas, tinha lá as pessoas contratadas que faziam as roupas, depois mandavam embora. Então eu fui trabalhar na casa de uma pessoa fazendo na máquina de costura. Eu costurava, passava 8 horas costurando, fazendo anáguas, combinação. Hoje nem tem mais esse nome de combinação, acho que as pessoas nem sabem o que é isso. E eu trabalhei um mês nesta casa, entrando cedo e saindo à tarde, estava de férias. E quando eu recebi o salário, que eu olhei, eu voltei para casa chorando. E eu cheguei em casa, todo mundo aflita, mas o que aconteceu? Eu falei: "Eu trabalhei muito para ganhar esse pouco". Eu não sabia que nome eu dava para isso, mas para mim era muito nítido a desproporção do meu trabalho e do que eu estava recebendo, que eu acho que tem a ver com a criança, e que a criança negra, não só, mas na sua maioria, tem uma experiência de trabalho muito precocemente, muito precocemente. Isso ainda não passou. Talvez São Paulo a gente não vê isso, mas nos interiores, nas carvoarias, enfim, é onde as crianças negras, estão trabalhando, e elas estão trabalhando para ajudar a família. Os meninos vendendo coisas na rua, os carrinhos, engraxando sapato, que hoje não tem mais, mas antes tinham muitas crianças engraxando sapato, né. Hoje acho que o tênis substituiu um pouco a graxa. Então, eu diria que é uma experiência que quase todas nós, mulheres e homens negros, vivemos na infância, que é trabalhar. Eu não diria que o dinheiro que eu recebi fez algum efeito em casa, mas eu diria que o lugar do trabalho na infância, ele sempre foi usado. As crianças negras sempre ajudaram mesmo no no sustento da casa, não importa se era pouco ou se era muito, né. Então eu também tenho essa experiência de um trabalho muito cedo, né, 8 anos. Fora isso, depois disso eu passei a trabalhar em oficinas de roupa, fazendo arremates, e tive a minha primeira carteira assinada aos 14 anos de idade, né. Aí sim, foi numa escola que existe até hoje, Instituto Universal Brasileiro, que é uma escola de ensino à distância, aonde eu fiquei 4 anos lá, né. Mas a nossa experiência é uma experiência de trabalho muito precoce, por um lado. E por outro lado, eu acho que quando você chama atenção para a coisa da escuta, as crianças elas não são hoje é diferente, mas na minha época, olha, já estou falando na minha época, né. Na minha época os adultos não acreditavam que as crianças ouviam, ou que compreendiam a fala deles. A gente tinha muito pouca importância no meio dos adultos. Tanto é que, você me trouxe um dado que eu ainda não tinha feito uma ligação. Eu sempre tive uma escuta atenta, então nas na separação dos meus pais, teve uma oportunidade que eu fui na casa do meu pai para vê-lo, eu descobri um segredo que todo mundo ficou muito tranquilamente falando, como se a gente não escutasse, não entendesse o que estava acontecendo.
Então, é interessante, porque eu acho que a minha escuta, ela é afinada há muito tempo, eu só estou me dando conta mais precocemente. E isso até pensando na criança, né, o Sim, quanto a criança também faz parte desse todo, né, o sim. quanto a criança ouve, o quanto a criança também está inserida, né, num ambiente em que ela está observando. E até mesmo esse lugar dos atravessamentos, Sim. né, que acontecem talvez por um olhar ou por uma fala, né, de um coleguinha, de algo que vai atravessar nesse lugar do racismo. E aí a gente traz um pouco, né, para as relações raciais. Ao mesmo tempo, eu fico pensando aqui, Maria Lúcia, de uma aula que você dá no AMA Psique, que fala de todo o caminho, né, do movimento negro, dos autores que chegam, que se posicionam, e também da tua entrada, né, para pensar a saúde mental Uhum. em 1995, né, nesse lugar que você chega e fala assim, nossa, a gente precisa pensar a saúde mental. É, das pessoas pretas. Como que é isso, né, para a gente chegar também, que eu sei que o AMA hoje faz um novo movimento para Uhum, pensar a saúde mental das infâncias, das crianças, uhum, né, e aí a gente uhum. pode trazer um pouquinho até chegar. Então, a minha ocupação com o tema da saúde mental, ele é anterior, porque começa em 89. Em 89, chega na minha mão uma publicação chamado Projeto Nacional de Saúde das Mulheres Negras, que era um projeto que tinha nos Estados Unidos, com sede na Atlanta, mas estava organizado nos 22 estados americanos. Eu enlouqueço, quero ir para lá, quero ir para lá, e fui. Fui para lá, passei 15 dias, e quando voltei, eu, apliquei a metodologia aqui com mulheres negras, né. Nessa época eu estava no Gueledés, eu sou uma das fundadoras do Gueledés, e durante 3 anos eu trabalhei com mulheres negras, com grupos, a metodologia chamava grupos de autoajuda. Não precisava ser psicólogo para trabalhar, mas eu era psicóloga e no grupo tinha mais uma psicóloga e eu montei uma equipe e nós trabalhamos ao longo de 2, 3 anos com uma média de 100 mulheres em grupo e também, capacitando mulheres para trabalhar em grupo. Então, essa foi a minha primeira experiência do ponto de vista psíquico para poder pensar a saúde das mulheres negras e o racismo, né, os atravessamentos do racismo. Foi uma experiência, incrível, com experiências incríveis que a gente teve, que até então a gente ainda nunca não tinha se dado conta. Em 95, junto com mais 4 amigas, a gente começou a pensar a necessidade de a instituição de um espaço, né, de acolhimento, e aí não era só mulheres negras, era negros e negros. O nosso, quando a gente solta o nosso folder, era um chamado, era um manifesto onde a gente chamava a sociedade brasileira para poder dar conta desse tema. E é interessante, eu acho que vale destacar, porque já tinha, Neuza Santos já tinha escrito em 95, Fanon já estava, mas não era ainda uma literatura que estava sendo feita. A Cida, eu acho que já tinha na tese dela usado a Neuza, a Isildinha já tinha usado, mas não havia no movimento negro a dimensão do impacto do racismo na infância. O que se, aliás, no negro, de uma maneira, negros e negras de uma maneira geral. O que se falava era que negros e negras tinham baixo autoestima
E o que nós trouxemos é que não é que tem baixa autoestima, nós somos atravessadas pelo racismo e ela vai produzir, né, questões na nossa saúde mental. Então a gente introduz, do ponto de vista psicológico, como o racismo produz adoecimento, né? E a gente inaugura, do ponto de vista político, né, a primeira instituição do movimento negro a trazer o tema de psicologia, efeitos psicológicos e racismo, né? Atualmente, né, o AMA, ele está fazendo, né, um movimento, pesquisas direcionadas à infância, à subjetividade Uhum. e relações raciais. Eu estava ouvindo a Clélia Prestes, né, e a Elizabeth no podcast, elas comentaram dessa pesquisa que fizeram mais de 900, eles pesquisaram, né, mais de 900 artigos, e nesses artigos, geralmente, falam mais sobre, por exemplo, a parentalidade ou o adulto, né? Não tem notícias Uhum. da criança preta. Sim. Então, assim, a gente pensa nesse lugar de como a psicanálise também está em volta, né, desses 900 artigos, que não foi só artigos acadêmicos, parece que só no finalzinho ela fala muito rapidamente que, se eu não me engano, 14 artigos tem algo sobre a criança, Uhum. né, mesmo, e vão lançar um livro. Sim. Vão lançar esse livro que vai trazer esse lugar para a gente pensar tanto a clínica quanto movimentos, por exemplo, bibliotecas, Uhum. lugares para as Uhum. crianças, né? Que Uhum. elas possam estar inseridas também em movimentos para pensar a saúde, Sim. para pensar a vida. E não apenas para a gente ficar falando sobre o racismo, para ficar falando sobre dor, para ficar falando, né, desse lugar que nos atravessa. Então, eu entendo que é por agora que a criança começa a aparecer no âmbito dos movimentos, de uma maneira geral, como sujeito. A criança, até então, ela era uma criança em que você podia falar perto dela, e tudo bem, porque ela era uma criança mesmo, ou ela não entendia ou ela não escutava. As pessoas não se davam conta que a gente escuta, e escuta mesmo, porque você está lá brincando e as pessoas acham que você está só brincando, né, por um lado. Por outro lado, tem um livro importante que é da Eliane Cavalheiro. A Eliane Cavalheiro, ela está fora do Brasil já há alguns anos, é o primeiro livro que discute educação e racismo, que é Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, aonde ela faz um estudo como a escola olha para isso e também como a família olha, né. E eu diria que é um livro clássico para nós, importante, porque ele abre um espaço mais amplo para pensar a criança como sujeito, como alguém que recebe e que impacta e que a gente precisa olhar para isso, né. Eu acho muito parecido com os jovens, né. Faz muito pouco tempo que os jovens são jovens considerados como adulto, né, como quem pensa, como quem pode ser ativo. Isso, sei lá, década de 80 talvez, é que a juventude começou a ganhar um espaço como sujeito político. E eu acho que está acontecendo agora com as crianças negras como sujeito político. Eu fiz bom, eu adoro grupo, né, eu acho que é no grupo aonde você pode, do ponto de vista do racismo, compreender os efeitos e sair da individualidade, porque a gente vive situações concretas, situações emocionais em que, se você não olha em companhia,
parece que isso só tem a ver com você. E ao estar em companhia, fazendo essa discussão, você consegue perceber que todo mundo vive as mesmas, vive as mesmas experiências emocionais, né? E considera essas experiências, que são experiências de violências e violação, produzida pelo racismo. Mas se você não olha no conjunto, você não tem essa dimensão. Então, eu acho muito importante. Eu fiz um projeto que era dirigido para os pais, para poder pensar a infância e racismo, alguns anos atrás. Uma pessoa me procurou e eu fiz com ela um processo. Quem me procurou foi uma mãe que tinha 2 crianças negras, adotadas, e eu fiz um trabalho com essa mãe, nesse sentido, um trabalho de escuta. O que ela escutava, né? Por que ela se interessou? Então, assim, é recente a criança entrar na cena, ela está entrando na cena agora. Posso aproveitar e fazer uma pergunta? Trazendo, inclusive, uma discussão que, para mim, vem de um outro espaço. Eu sou parte do MESH, que é um grupo de psicanalistas que trabalha com movimentos sociais. E na nossa última jornada, a gente estava discutindo justamente algo próximo disso, que é a gente oferece escuta para os militantes, mas também para as famílias e para as crianças. E a gente estava discutindo justamente isso, como a militância muitas vezes é um tipo de experiência tão radical que a gente não pode pensar que a infância escapa a isso, muito pelo contrário, ela é atravessada, né, profundamente por esse tipo de escolha dos pais, de algum modo, e que as crianças vão também escolher, né, de alguma maneira. Como que você pensa a militância nesse sentido? Você está falando sobre o racismo, mas e você também é uma militante, né? Como que você pensa essa dimensão da infância na militância? Quando você diz como eu penso a infância na militância, fala um pouquinho mais para eu entender qual é a questão sua. Acho que são várias questões, não sei, acho que ainda estou no momento de nomear, né, as questões. Mas pensando, acho que no tipo de atravessamento que a militância acaba produzindo para as crianças, né? Quer dizer, então... Ah, isso é legal. Isso é legal, porque se a militância não tem a dimensão do impacto psíquico e emocional que o racismo, que o sexismo, que as transfobias produzem no sujeito, ela não pode pensar que essa criança está atravessada por esses elementos. Então, para que a criança seja inserida num espaço protegido e de construção de estratégia para protegê-la, também esses adultos precisariam se colocar no lugar dessa criança, se pensar enquanto criança que foi. E a militância ela é muito dura, né? Ela é muito hard, você precisa resolver aquela questão agora. 1978, quando a gente vai para a rua, ditadura, teatro municipal na rua, movimento negro na rua, você está pensando que você pode enfrentar os homens que vai em cima de você, vai bater. Então, você não pensa na criança e você também não pode pensar, muitas vezes, que você tem medo, né? A militância tem medo, mas não fala, porque você tem que enfrentar as situações. Eu acho que a gente só pode pensar na criança, efetivamente, se você se pensar. Eu acho que muitos psicanalistas não pensam nas crianças, embora, teoricamente, ele sabe que quem vem para análise é a criança. Eu deixei de atender criança porque eu resolvi atender criança grande, porque era mais fácil de dialogar, de apontar, de compreender. Porque não é simples atender uma criança, porque a gente precisa abrir mão de algumas coisas que a gente acha que está muito
encalacrado no adulto, né? Então, eu atendi, eu diria que eu atendi um pouco de criança, eu não atendi muito, mas eu fiz bons atendimentos, eu acho, de criança. Boas escutas, fiz boas brincadeiras, né? E consegui atender algumas crianças que hoje estão grandes aí no movimento, elas nem sabem que eu as atendi. E chega um momento que... E para a criança você precisa de um tempo que é um tempo diferente para o adulto, né? Então, quando eu deixo de atender a criança é porque há uma emergência política e analítica no sentido de pensar mais amplamente o tema, porque como eu gosto de grupo, como eu acho que é no grupo que a gente pode tomar maior consciência sobre si na relação com o outro, então eu escolhi o grupo e o grupo de adulto, sem esquecer das crianças, porque o AMA fez um caminho, de alguma maneira, desde muito tempo, momentos pontuais, fazendo encontro, crianças encontrando crianças e pai das crianças se encontrando e conversando. A gente, vários momentos, nós fizemos isso, né? Então, eu acho que isso, a militância, às vezes, é contraditório o que eu vou dizer. Às vezes a gente se desumaniza tentando humanizar o mundo. E isso é uma grande contradição. E as crianças desses adultos se ressentem disso, porque às vezes elas não são vistas como crianças, porque o pai, né, na cabecinha delas, tem que ser assim, tem que ser assim. E as crianças, óbvio que você tem que ensiná-las, mas tem que ter uma pedagogia também. Porque eu não posso dizer para ela, o racismo existe, ele é assim, 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 mas eu preciso primeiro aprender a escutar. Talvez antes até de escutar, preciso aprender a perguntar, né? Porque os adultos vão contando da sua infância como eles não tinham coragem de falar para os pais que eles estavam vivendo na infância. Isso é muito comum na clínica. Você escutar um adulto dizer, mas você dizia para os seus pais? Não. Por quê? Nem sabia por quê. Mas é porque era muito difícil, né? Como é que eu ia dizer para minha mãe o que estava vivendo na minha escola? Minha mãe lavava e passava dia e noite para poder dar conta da casa e arrumar a casa e fazer isso. Quer dizer, também tem as condições materiais de existência que nem sempre dão conta. Se a gente pensar que as mulheres negras, muitas mulheres negras são elas, as chefes de família, tem que trabalhar, tem que dar conta do filho. Não dá para fazer, não dá para... Às vezes não dá para ter espaço para a criança, porque não tem espaço para ela, né? Então, é dramático. Acho que a experiência das crianças negras é muito dramática, porque é uma experiência sem descanso. Você passa a vida sem descanso, né? E isso é muito complexo. Eu penso muito nesse lugar, né? Por exemplo, essa criança, né? Ela vai se tornar adulta, ela vai se tornar mãe, né? E vai continuar nesse lugar de uma repetição, né? E ao mesmo tempo, os grupos, né? Por exemplo, tem crianças que vivem em vulnerabilidade, que vai estar ali e vai estar se conscientizando ou tentando se conscientizar daquilo que ela vive, ou até mesmo de um lugar que ela acredita que ali não é para mim, né? Olha, esse espaço não é para mim. Uhum. Ou ao mesmo tempo, outras crianças, a gente está pensando em um todo, Uhum. né? Tanto de criança, a gente está falando de uma raça, seja uma raça branca ou preta, nesse lugar racializado, de como que a criança também vai entender que há outros espaços. Por exemplo, você traz esse lugar do grupo, do AMA. Eu só fui ter um espaço com pessoas pretas no AMA Psi.
em estar numa sala de aula com só pessoas pretas, professores pretos, e aí eu me identificar nesse lugar. Sim. E eu tenho observado muito isso na clínica hoje, né? O quanto, assim, vem crianças, independente desse lugar, né? Buscando também compreender esse lugar da raça. Porque, às vezes, a criança, ela chega e, quando olha, por exemplo, para o meu cabelo, ou ela é uma criança preta, ela se identifica. Ou até mesmo é difícil para ela falar sobre isso até um certo momento. Me vem muito uma cena de uma criança que... uma cena de um atendimento online, em que a criança começa e ela fica correndo, né, pela casa, e ela não conseguia parar e me olhar. Até um momento que ela entra no banheiro e começa a fazer a sessão dela olhando para o espelho. Foi quando ela entra em análise, né, nesse lugar que ela gostaria de falar, que ela estava com dificuldade para falar, desse olhar para ela, e ao mesmo tempo me olhar. Né? E quando isso acontece, a análise dela inicia, ela dá esse espaço, né, para esse lugar. Me recordo também de uma amiga que você traz numa das suas entrevistas, que você fala, eu tive que uma mulher adulta que não conseguia olhar para o espelho. E isso me remete, né, a essas crianças que vêm, né, vindo de um lugar, de uma identificação, e que muitas das vezes não consegue esse olhar, não consegue essa estrutura mesmo de poder dizer, olha, eu consigo me olhar no espelho, e isso a gente vê nos adultos. Não, essa é uma grande questão, né? Porque aquela criança que não se olhava é um adulto hoje que também não pode se olhar, muitas vezes, e que está junto da gente, brincando, trabalhando, ativista. Então, eu acho que falta um grande caminho para a gente percorrer do ponto de vista analítico, para poder pensar efetivamente o impacto do racismo na nossa Constituição, no nosso desenvolvimento e no lugar que a gente está hoje, né? E acho que é por isso que às vezes eu fico muito brava com a psicanálise como instituição, porque ela ocupou o lugar do opressor, no sentido da escolha política, né? Porque uma psicanálise que não olha o país que está, a história que o país tem, também não está sabendo ler o legado que Freud deixou. Porque Freud deixou muitas coisas, entre elas que a criança, antes de tudo, é uma criança social, né? E ele fala da herança, né? E ele fala da ancestralidade. E o que eu fico pensando um pouco, quando a psicanálise não pode fazer isso, é óbvio que nós estamos presenciando um outro momento na psicanálise, mas a gente está presenciando isso pelos dissidentes, eu diria assim, não pela institucionalidade da psicanálise, né? Porque se eu não posso olhar para a herança, Freud trabalha a questão da herança o tempo todo, e ele diz, inclusive, que é no sujeito que você vai encontrar, recuperar toda a sua ancestralidade. Vou falar ancestralidade, e eu acho que ele não diz ancestralidade, mas ele fala disso. Então, eu acho que os psicanalistas não estão lendo a psicanálise como ela deveria ser, porque eles estão imbuídos de uma perspectiva de raça e de classe que os impede de ver o Brasil e de ver o mundo, porque agora não se trata só de ver o Brasil, né? Se trata de ver como o mundo está, e aí com todos os grupos raciais, né? Embora a gente possa pensar que negros e negras no mundo continuam sendo o grupo mais atacado, mas hoje a gente vê um mundo em declínio do ponto de vista da humanidade, né?
dos migrantes no mundo inteiro. Há uma migração inteira. Você vê todo mundo, barcos esperando gente, sabendo que vai ter muitos migrantes no mar que vão precisar de ajuda, porque senão vão morrer mesmo, né? Você vê o que está acontecendo no Oriente, no Ocidente. Então, obviamente que o meu atravessamento como sujeito tem a ver com a questão racial, mas eu consigo me dar conta que hoje nós estamos num mundo que não está se vendo, mas ninguém vale mais, né? Ninguém vale, os migrantes não valem, nem dá para dizer o nome, mas de toda forma, quando você olha para a África, você está vendo uma África que está sendo continua sendo completamente destruída. O colonialismo continua muito presente, porque eles instituíram uma forma de negros se relacionarem que era para não dar certo mesmo, né? Então é muito duro, é muito duro. E hoje nós vivemos no Brasil como é que é o nome agora? Uma escravização moderna, estão dando esse nome. Porque nós não acabamos com a escravidão, né? Que todos esses milhares de pessoas que são recuperadas, que são achadas em condições análogas à escravidão, não existe análogo à escravidão. Existe uma situação que é uma situação de escravização, onde você está num lugar que você não tem como dormir, você não tem como comer, e você está prestando serviço forçado por um cara que está ganhando muito dinheiro e que, inclusive, é protegido, né, pela legislação. O nome dele não sai. O que é isso? Mas voltamos, porque esse tema é hard. Sim, a gente entra muito nesse lugar, né, Maria Lúcia, assim, de que tem esse atravessamento que nos dói, né, mas ao mesmo tempo esse lugar que eu sei que o movimento negro, todo o ativismo, né, tudo que você já esteve, está à frente, né, faz nos impulsionar ainda mais, né? Eu sei que estar aqui hoje na Traço, trazendo, né, esse debate, trazendo essas questões, é justamente para a gente continuar essa ampliação, esse lugar de consciência, e que ainda tem um caminho, né, a se seguir, mas ao mesmo tempo a gente não pode parar. Não, Né? não. A gente não pode parar, é o que você também sempre pontua, né? Tá dando espaço, né, para outros, assim como eu venho acompanhando no AMA, né? Hoje você está lá como conselheira, né? E você sempre diz, olha, eu estou dando outros espaços também, né, para quem está vindo poder continuar. Como é isso para você, Maria Lúcia? Então, a idade chega, né? E a instituição tem que seguir. E você precisa fazer novas lideranças. Então, eu acho que a nossa perspectiva hoje é estar junto, mas não à frente. Então, tem esse grupo de jovens. Tem uma coisa que eu acho importante, que é as conquistas do movimento, que hoje a gente está podendo, inclusive, fazer transições, né? E eu quero dizer dessas conquistas, quero dizer das ações afirmativas, que elas mudaram o colorido das universidades, né? E, para além disso, elas estão mudando o colorido das organizações que trabalham com psicanálise. Não dá mais para ficar no conforto da branquitude, né? E mais do que o conforto da branquitude, não dá mais para ficar só no Freud,
negros e negras têm produzido coisas, porque se eu for lá no Freud e se eu considerar que é real, que naquele sujeito toda a minha história está guardada ali, ou está escondida, talvez alguém precise achar, né? Ou que precisa de um espaço de emersão, eu diria que a gente tem feito isso sem a psicanálise, né? Tudo que está sendo produzido, todos os resgates que a gente vem fazendo, Virgínia, todos, Lélia Gonzalez, porque está lá, fez a história, a gente está trazendo essa história, dizer, olha, tem isso, tem mais isso, né? Juliano Moreira, os vários. Isso é um investimento, né, de uma parte da população que tem feito isso quase que sozinha, né? Então, esse movimento, quando se fala, e aí, no Amo vocês? Eu acho que tem a ver com isso, né? Nós temos hoje uma capacidade de ler o mundo, né? Graças a uma conquista de muito curto tempo, porque 2012 a constitucionalidade das ações afirmativas de 2012 para 2024 são 12 anos. É muito pouco tempo para fazer tudo o que foi feito. Mesmo se eu pensar que as primeiras ações afirmativas aconteceram em 2002, o ERJ e o UNB, 20 anos, é muito pouco tempo para tudo que está sendo feito, para tudo que está sendo produzido, para os resgates, para a história, para as novas epistemologias, para as novas discussões. Não tem nenhum grupo, não tem branco suficiente para fazer tudo que a gente fez nesse tempo. E por que a gente fez? Porque quando a gente tem o espaço, a gente faz, e a gente faz rápido, porque a gente não sabe o que é que vai acontecer com a gente. A gente não pode perder tempo. Isso é uma outra questão, né? Nós não podemos tirar um ano sabático. E todo mundo deveria ter direito a um ano africático. Ótimo. Todo mundo teria que ter a oportunidade de ter um descanso. Mas a gente sabe que a gente tem que ser rápido, porque inclusive nós estamos num mundo aí onde a direita está tomando espaço e a esquerda não está sabendo mais o que ela faz, porque ela é uma esquerda que está comprometida com a branquitude, concretamente, né? Então, é preciso também levar isso em conta, que o mundo muda quando os oprimidos produzem coisas que dá condição para o mundo mudar. Eu fiquei impressionada assim com esse lugar da pesquisa, né, que o AMA se propôs a fazer, a esse lugar também de agilidade e de tudo que eles conseguiram, né, formular e que agora vai lançar esse livro. E a Clélia, ela comenta, né, que é um trabalho de 27 anos atrás. 27 anos porque iniciou com o AMA e essas crianças que hoje são adultas, elas reconheceram e falaram, a gente precisa retornar nesse lugar da infância. Então vem nessa construção. Sem omitir que começo de 2000, nós acompanhamos, começo do AMA, ainda 98, nós acompanhamos um grupo de jovens negros durante 3 anos, que hoje eles estão aí. Uma está trabalhando na África, outra, todos formados, todos. A gente está querendo reunir esse grupo agora, que tinha 13, 14 anos, hoje estão com 30, 40 anos. E é interessante poder escutá-los agora, eles dizer, a gente não entendia direito o que é aquilo, mas
isso colocou a gente num outro lugar, né? Que eu acho que é o que está se fazendo agora com as crianças, né? Tem umas crianças negras que estão na internet, fazendo discussão de racismo, pequenininha, assim, sentada, não sabe nem falar direito. Que ao mesmo tempo é bom, é engraçado, ao mesmo tempo é um trabalho. Isso também é trabalho infantil, né? Pensando em todo esse trabalho, Maria Lúcia, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para os psicanalistas, justamente nesse lugar, né, de como a psicanálise pode continuar, né, buscando, né, porque esse é um dos desejos, principalmente aqui, né, nesse lugar, para que a gente possa continuar a pensar, né, as relações raciais e pensar nesse sintoma, né? No teu livro tem essa pontuação, que a psicanálise é um sintoma, né? E como a gente ainda continuar produzindo a partir disso, né, pensando também nas crianças pretas. Eu acho que a psicanálise, não a psicanálise, os psicanalistas precisariam voltar ao Freud. Precisariam ler, eles não leram direitinho o Freud. Acho que precisariam voltar e precisariam se repensar. Porque qual que é a questão? O que é a psicanálise? Quando a gente vai para a psicanálise, vai para o psicanalista, qual que é a questão quando a gente vai para o psicanalista? Qual é a tarefa? Ele escuta, né? Ele tem que escutar, e ao escutar, ele vai construindo ali um caminho para que essa pessoa que está na sua frente possa se escutar, se rever e, ao fazer isso, poder transformar a sua vida. Mas eles não estão escutando as pessoas. Porque eu entendo que o trabalho de análise, ele é de mão dupla. Eu, a cada analisante que eu escuto, tem algo nele que faz eco em mim. E ao fazer eco em mim, eu vou buscar, eu vou querer entender o que está acontecendo comigo, né? E os psicanalistas, e aí eu não estou dizendo todos, eu estou fazendo uma generalização, mas nós temos visto vários movimentos, vocês, inclusive aqui no Gerá, têm feito movimentos nessa direção, mas é preciso que a escuta produza também um movimento de busca interior e de olhar a sua própria história. Os analistas não estão podendo olhar a sua herança. Todos nós temos heranças. Há heranças boas e há heranças difíceis de encará-las. E a análise é exatamente para isso. É difícil atravessar os processos analíticos. É difícil eu olhar de fato, né? Que lugar é esse que eu estou ocupando? Que queixa é essa que eu estou fazendo? E o que é que eu estou olhando na vida? Então, nós não podemos carregar só nós a nossa herança. A herança da escravização, ela não pode estar posta nos negros. E os psicanalistas fazem parte. Os brasileiros fazem parte dessa história, né? Precisa ser olhado, porque as instituições, não basta ações afirmativas, porque é preciso mudar o programa. Não basta ler só Freud, tem que ler outras coisas que Freud apontou, mas não deu tempo dele escrever, mas nós estamos escrevendo. Então, eu queria deixar esse recado para os psicanalistas ampliarem a sua capacidade de escuta e de leitura, né? Ler outros, porque Freud deu pistas, não deu tempo dele dizer tudo, mas nós temos dito muitas coisas que podem ajudar nesse avanço.
Maria Lúcia, eu super agradeço esse espaço, todo esse lugar também de escrita, de produção e tudo que você já demonstrou e continua, né? Porque é a partir disso que nós, pretos, nós continuamos também, né? E se hoje eu estou aqui no Gerá, né, justamente por causa desse espaço e que ao mesmo tempo eu sei que ele está, né, em movimento e está atento a esse lugar também. Muito obrigada. Bom, eu também agradeço a oportunidade.